Boa tarde, tudo bem com você? Espero que sim. Queria falar uma coisa pra você. Quando eu comecei a querer me comportar melhor, me posicionar melhor, eu comecei a estudar um pouco mais e querer entender mais sobre o ser humano, né? Foi aí que eu tava gostando, né? Comecei a gostar de estudar o comportamento corporal do ser humano, né? E uma coisa que eu observava demais, tá? Porque isso acontece muito comigo até hoje. E aí você vai amadurecendo, você vai entendendo as coisas, que você não é bobinha, né? Olhares, assim, quando você chega num lugar. Até meu marido falou pra mim, assim, que... nossa, quando você chega num lugar, parece que algumas mulheres ficam te encarando dos pés à cabeça. Eu vou falar delas porque são só elas geralmente, tá? Então, assim, não tem homens, quando é casado, ele me respeita, ele tá com uma mulher, ele nunca fica me encarando. E o que me incomoda muito, eu percebi que me incomodava demais e eu ficava mal com isso. Aí, quando eu comecei a estudar sobre o comportamento humano, eu comecei a entender que o problema não era comigo, o problema era com aquela pessoa que estava se sentindo inferior ou então baixa autoestima, né? Ou então ela estava se sentindo ameaçada de alguma forma. Aí eu comecei a pensar bem que o problema não era comigo, não era em mim, era naquela pessoa, né? Então, se você tem esse problema, que é muito ruim, muito chato, porque eu nunca tive, graças a Deus, isso, né? Ah, não tô me achando, né? Mas assim, se você tem esse problema, não ajuda, né? Um autoconhecimento, vai buscar o autoconhecimento, a autoajuda, porque isso melhora muito, tá bom? E o problema eu vi que não era em mim, era na pessoa. Então, um conselho pra você, se você tem esse problema, é muito ruim, né? Você chegar num lugar e a pessoa te encarar. Tudo bem, quando você não conhece uma pessoa, você olhar assim, rapidamente, educadamente, sem constranger a pessoa. Porque quando você constrange muito a pessoa, ela percebe, ela fica sem jeito e é muito chato, né, pra gente. Então, o problema tá em você, tá? Fica a dica. Boa tarde.